Primeiramente, segundo tempo, um pouquinho melhor do que o primeiro. Santa Cruz não encaixou tanto na marcação na primeira etapa, professor. Tua avaliação. Boa noite. Boa noite a todos. A avaliação de uma vitória muito importante, né? A gente sabia da dificuldade que era enfrentar o adversário aqui. A gente começou ali os primeiros 15, 20 minutos, tecnicamente não muito bem, a gente não conseguia concluir aquilo que a gente pensava nas ações, né? Quando a gente buscava uma tabela, uma triangulação, e assim o adversário conseguia nem fazer um pé de pressão. A gente estava na hora da organização errando muito. Isso trouxe o adversário para o nosso campo, né? E aí a gente demorou ali até os 25 minutos do primeiro tempo para a gente pudesse reorganizar e colocar as saídas que a gente treinou para que a gente pudesse jogar um pouco mais no campo. E aí conseguimos equilibrar o jogo. Eu acho que ali nos 20 minutos finais do primeiro tempo a gente equilibrou bem o jogo, tivemos boa chegada, mas eu creio que o 13 foi melhor no primeiro tempo, teve mais volume que a gente, e aí no intervalo a gente conseguiu corrigir algumas ações e eu acho que na minha visão a gente volta melhor para o segundo tempo, com mais posse de bola, propondo mais no campo do adversário e com um pouco mais equilibrado. A gente sofreu menos no segundo tempo, né? A gente conseguiu entender o que eles estavam fazendo de virtude no primeiro tempo, conseguimos bloquear no segundo tempo e daí a gente conseguiu equilibrar o jogo e era normal, o adversário jogando em casa ia se lançar para poder tentar buscar a vitória e ia ficar vulnerável numa transição. E a ideia de já colocar o João Diogo e o Israel descansado, que era justamente para que a gente pudesse, né, ter esse trio por trás do Galhardo, né, o William Júnior, o João Diogo e o Israel, com a força do Israel, para que a gente pudesse fazer as transições para que a gente pudesse matar o jogo. E a gente acabou fazendo gol, depois tivemos chance de ampliar, um pênalti claro, acho que sem sombra de dúvida. Então a gente poderia ter saído aqui com um placar de 2-0, mas para uma estreia ficou bom, ainda não é aquilo que eu idealizo para a minha equipe, mas eu posso reputar que a gente deu um passo nessa construção de uma nova equipe dentro da competição. Marcelo, eu queria que você falasse primeiro da tua leitura de jogo, que pouco foi percebida, mas se você não tira o Pedro Favela, certamente ele seria expulso ali no primeiro tempo. E você acabou tirando, queria que você falasse também das modificações e se foi além, claro que a vitória não tem nem discussão, né? Foi muito importante, mas se foi além as dificuldades do Santa, se passou do ponto que você esperava de dificuldades do time. A questão do Pedro, eu acho até que o lance poderia ser interpretativo, porque eu acho que não teve a carga necessária que o jogador se jogou e criou uma visão mais do que foi o lance. Eu acho que o Salgueiro ali interpretou que não era para o amarelo. Eu também, ali ele poderia dar o amarelo, como poderia não dar, ele optou em não dar. E a minha leitura é o seguinte, porque se tem um próximo lance do Favela, faltava 7 minutos para acabar o primeiro tempo, eu poderia levar para o intervalo, mas poderia ter um lance, é um volante de contenção, ele poderia ter um lance ser expulso. Então ali eu optei em tirá-lo logo no primeiro tempo, gastar uma substituição, para que a gente não pudesse correr risco de ficar com menos um jogador. Eu acho que o Gabriel, além de ter entrado, entrou muito bem, foi o cara que usou a sua característica, que é um cara que sempre vai cartear o jogo, né? Ele não é aquele volante de boxe-boxe, vai arrastar, vai pisar na área, mas é aquele volante que vai nos tirar de uma pressão do adversário no meio campo. Tem um cognitivo muito alto, uma leitura de jogo muito boa e um passe muito qualificado, e a entrada dele ajudou. A questão da entrada do William Júnior é porque eu precisava mais dinâmica. O João é um jogador que tem um tipo de característica diferente do William. O William é mais dinâmico, né? Ele é mais veloz, ele consegue arrastar mais, verticalizar mais o jogo. Como a gente estava sendo uma marcação muito encaixada, eu precisava de alguém que verticalizasse mais esse jogo, optando não ter um meio armador, mas ter um meio atacante que arrastasse mais. Essa foi a opção. Quanto a ali o Thiaguinho e o Giovani, já estava ali cansado, o jogo não estava entrando para eles pudessem ter uma tabela e para as costas, ter 1-1. Às vezes a gente fala que o Santa Cruz não produziu, mas a gente tem que entender que o adversário também estudou a gente. Eles bloquearam, dobraram muito a marcação no Thiaguinho e no Giovani, e aí o que eu entendi? Colocar o João Diogo por dentro, pela esquerda, para ter um jogo associativo melhor com o Galhardo e propiciar aquele corredor para o nosso lateral esquerdo. E como o lateral esquerdo ele apoiava muito, eu coloquei o Israel, que talvez seja o jogador que tem uma transição mais de força, mais de velocidade para as costas desse lateral esquerdo dele. Então essa foi a leitura.
E fizemos o gol, só que na hora do gol já ia colocar o Jonathan, porque o Balotelli pediu para sair, a perna estava pesando. E aí na hora do gol, eu troquei a substituição. Eu coloquei o William Alves, que é um jogador experiente, controla muito bem, naturalmente, o 13 ia nos colocar num bloco muito baixo, ia começar a alçar a bola na área. O William é um cara que domina muito bem o setor, muito experiente, e eu tinha o Eurico com uma maior intensidade ali para pegar na frente da zaga. Talvez essa bola longa deles caísse essa bola na frente ali para o Eurico. Foi essa a leitura e tentar matar o segundo gol, como poderia ter acontecido com o pênalti, com a entrada do Rael, João Diogo descansado, o William, para ter essa transição. Marcelo, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho mais do Israel, autor do gol, que antes ele era o coringa do time. Já jogou de lateral, já jogou de volante, já jogou de ponta. Hoje ele saiu do banco de reservas, ajudou o Santa a fazer esse gol. Logicamente que ele se coloca à disposição, está pedindo passagem nesse time também? Cara, assim, a gente precisa... A gente só conquista algo se a gente tiver um elenco, não um time, né? Então o Israel é esse jogador que me dá a opção de jogar de lateral direito, lateral esquerdo, segunda linha. Tem jogo que a gente vai precisar de uma dobra ali. Tem um lateral muito agudo, muito forte, o time adversário pode estar propositivo e nos proporcionando essa transição pelo lado direito. E ele foi um escape também da bola aérea, né? A gente treina essa bola em diagonal, era para o Totti, passou a ser para ele. Então é um jogador que me dá muitas opções dentro do elenco, para ele ser titular ou entrar. Nem sempre o jogador mais importante vai começar o jogo, talvez ele entre durante o jogo, dependendo da leitura que a gente vai ter para a partida, né? E assim... O Totti fez uma partida muito boa, o Totti vem de uma inatividade muito grande. Quero ressaltar, esse atleta é um guerreiro. Ele vinha da transição, treinou uma semana e se colocou à disposição, porque o Rael também teve um incômodo, ele também estava entregue ao departamento médico. Hoje, graças a Deus, a gente só tem um jogador no DM, mas alguns jogadores ainda, o William Júnior não estava pronto para jogar 90 minutos. No jogo do ABC ele saiu com um edema. Então, na semana seguinte, ele não treinou. O William Júnior voltou a treinar comigo na terça, quarta-feira. Então a gente tinha ali programado 30 minutos, 45 minutos para eles. E eu digo assim, eu preciso ter opções, né? O Favela é uma característica de um volante boxe-boxe, que arrasta, tem mais força, e o Gabriel é um volante articulador, né? Então assim, é bom eu ter essas características, essas peças, para que a gente possa mudar o jogo na hora da nossa leitura. E aí, Jael, quer descer logo? O pessoal quer passar? Vai dar uma paradinha aqui, teremos Os jogadores já se prepararam com o Daqui a pouco. Já falou conosco, vai falar aqui no final. Eles vão não está passando isso aí, na verdade. Estava no aquecimento, quem jogou com ele estava treinando ali no gramado. Fazendo um quem não complemento. entrou também foi para o aquecimento. na entrevista coletiva. Vamos lá. Voltar a falar sobre a questão das modificações que você citou, né, a característica de cada um para o que você determinou, né, dentro da partida. E essas peças acabaram entrando bem, rendendo bem dentro das possibilidades. Mas algumas peças, eu não vou citar nomes, alguns jogadores caíram de produção desde a reta final do Campeonato Pernambucano. E você está avaliando, é claro que o elenco durante as atividades, durante o jogo como hoje, você pensa em modificar alguma coisa daqui para frente ou vai manter esse mesmo time, alterando algumas peças para a sequência do que você pensa dentro do campeonato? Alguns jogadores, né, não estão rendendo aquilo que... Eu não preciso falar porque vocês têm uma leitura boa, vocês são inteligentes. Não aquilo que ele pode render, mas o meu papel como treinador é buscar recuperar esses atletas, como alguns já estão se recuperando dentro do elenco. Eu falar em qualquer tipo de modificação nesse momento seria um pouco prematuro. Sempre eu assisto o jogo 2 vezes, né? Uma com a comissão técnica, uma sozinha, para avaliar o que a gente vai ter de equipe para frente, ou avaliar o adversário. Pode ser que às vezes a gente mude 1, 2 peças conforme a característica do adversário. Por isso que o meu papel é deixar os jogadores bem, ter um grupo homogêneo, que nem hoje. O Israel entrou bem, o Gabriel entrou bem, o William entrou bem. Por isso que a gente trabalha o time num sentido de igualdade, trabalha na parte homogênea, a equipe, para a gente poder ter as opções. Então, assim, a gente sabe que tem jogador que pode produzir mais, a gente vai tirar mais deles e eles têm condição de recuperar, porque a minha primeira função como treinador é recuperar o nosso ativo, é o que a gente tem. Depois pensar do lado de fora do mercado. Então, eu vou tentar recuperar esses atletas, que eles rendam aquilo que todos sabem, mas eles estão se doando, estão se entregando e a gente vai ganhando agora conjunto. Se você olhar essa equipe que iniciou, talvez a equipe que terminou o estadual, talvez acho que tenha 5, 6 peças diferentes. Então você muda 60% de um time
de um jogo para o outro, de uma competição para outra, requer um pouquinho mais de tempo para que ganhe conjunto, os jogadores se conheçam mais, mas é sempre bom a gente corrigindo e melhorando com vitórias, isso é sempre legal. Pessoal, rapidão, novamente, vai dessa Mais um brinde. Vai mais um atleta vestiário, cabeça e também o Rian, garotos que foram pegaram a animação, também está descendo por aqui o Favela que deixou o papel no primeiro tempo. Eu chego no Morro da Conceição, O pessoal estava no aquecimento, no treino físico no gramado. Também descendo o Paulista para o vestiário. Sai embora o volante do Oeste. Pronto, a gente vai dar sequência coletiva aqui do técnico Marcelo. Vamos ouvir? Vamos ouvir aqui, então, a sequência do Técnico Marcelo, vamos lá para mais uma pergunta. Vamos lá. Eu queria que você comentasse duas coisas, Marcelo. Primeiro, o peso emocional para o psicológico dos jogadores que tem começar um campeonato com vitória, ainda mais num jogo difícil como foi hoje. E a segunda coisa é o que representa aquela tua ida lá na torcida no final, você regendo a torcida, emocionado, enfim, o que é que você estava sentindo ali naquele momento? O Santa Cruz vem de uma sequência de uma eliminação, alguns resultados, os últimos resultados não muito bons, cobranças. Então, assim, a gente sabe do tamanho da nossa responsabilidade. Você vai estrear uma competição muito difícil, fora de casa, contra 13, né? E a gente sabia que era muito importante a gente estrear com vitória. Claro que eu quero performar, mas hoje, além da performance, mais importante do que a performance hoje eram os 3 pontos, né? E eu vou ajeitando a equipe da maneira que eu quero. A questão ali com a torcida, cara, assim, a gente tinha um pacto hoje para estrear com uma vitória, para dedicar ao nosso torcedor. Nosso torcedor vem triste, vem magoado pela eliminação, pelos resultados da preparação. Eu não gosto de falar isso, mas eu não vou pontuar em amistoso, eu não vou pontuar em jogo-treino. Isso é para mim fazer correção, para mim melhorar. E às vezes a gente sofre as críticas, que é normal, a gente tem que ser criticado mesmo, que o papel de quem analisa é criticar, é elogiar quando tem que elogiar. Isso faz eu refletir mais da responsabilidade que eu tenho. Então, entregar essa vitória hoje ao nosso torcedor que veio lá de Recife, é uma viagem, cara, domingo de Páscoa, às vezes abrir mão de estar almoçando com a família, entregando seu ingresso, se dedicando. Cara, eu me emociono porque eu venho da arquibancada, eu me emociono porque eu sei a história da torcida do Santa Cruz. Então, assim, a gente hoje aqui no vestiário, tivemos um pacto de buscar essa vitória e dedicar ao nosso torcedor, para eles poderem voltar para casa feliz, para eles terem uma semana feliz, para eles acreditarem cada vez mais no nosso trabalho, porque a gente junto, a gente vai ser muito forte. E é isso que eu tenho passado para os meus atletas. Então a gente se emociona porque a gente a gente é de carne e osso, né, cara? Eu vivo esse futebol há 25 anos. E eu venho trabalhar num clube tradicional como o Santa Cruz, um clube que eu escolhi estar, que tem uma torcida hoje que cantou 90 minutos, nos empurrou, nos incentivou. E no final, eu posso dedicar essa vitória ao nosso torcedor. Então essa vitória é para o nosso torcedor, é para eles e por eles que a gente trabalha todo dia.